Nota do editor. Esteja sempre atento à descrição do vídeo. Lá estará informações sobre o vídeo, informações sobre a legenda e link para a leitura do conteúdo do vídeo. Deus abençoe. Filo de Alexandria e sua influência no cristianismo primitivo. Filo de Alexandria, cerca de 20 anos antes de Cristo a 50 anos depois de Cristo, também conhecido como Filo Judaios, foi um dos mais importantes filósofos e teólogos judeus do período helenístico. Vivendo em Alexandria, o grande centro intelectual do mundo antigo, Filo representou uma ponte singular entre o pensamento judaico e a filosofia grega, criando uma síntese que exerceria profunda influência sobre o desenvolvimento da teologia cristã primitiva. Embora suas obras não tenham tido impacto direto sobre os escritos do Novo Testamento, sua hermenêutica alegórica e sua doutrina do Logos moldaram decisivamente a exegese e a espiritualidade dos pais da Igreja, especialmente Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nissa, Justino Mártir e Ambrósio. Contexto histórico e biográfico. Alexandria no século I. Alexandria, fundada por Alexandre o Grande em 331 anos antes de Cristo, tornou-se o epicentro do aprendizado helenístico no mundo mediterrâneo antigo. A cidade abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria e o Museu, instituições que atraíam estudiosos de todo o mundo conhecido. A comunidade judaica de Alexandria era uma das maiores e mais prósperas da diáspora, constituindo cerca de 40% da população da cidade. Esses judeus alexandrinos eram profundamente helenizados, falavam grego como língua materna e haviam produzido a Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas, no século III a.C. Filo nasceu em uma família judaica rica e influente de Alexandria. Seu irmão, Alexandre o Alabarca, era responsável pela arrecadação de impostos judaicos e um dos homens mais ricos do Egito. Seu sobrinho, Tibério Júlio Alexandre, tornou-se governador do Egito, embora tenha apostatado do judaísmo. Filo recebeu uma educação excepcional tanto na tradição judaica quanto na cultura grega, tornando-se versado em literatura, filosofia e ciências gregas. O evento mais significativo da vida pública de Filo ocorreu entre os anos 30 e 40 depois de Cristo, quando ele liderou uma delegação de judeus alexandrinos ao imperador Calígula em Roma. A missão visava protestar contra os pogroms antijudaicos que haviam eclodido em Alexandria, instigados pelo governador romano Áulio Avílio Flaco e pelo conhecido antissemita Apião. Embora Calígula tenha recebido rudemente a delegação judaica, os direitos dos judeus foram posteriormente restaurados sob o imperador Cláudio. Filo produziu uma vasta obra literária com mais de 60 tratados que sobreviveram até nossos dias. Suas obras podem ser divididas em várias categorias: comentários alegóricos sobre o Pentateuco, exposições da Lei de Moisés, obras filosóficas como De Providentia, De Animalis, De Aeternitate Mundi, Quod Hominis Probus, obras apologéticas como Contra Flacon e De Legatione ad Gaium, e obras sobre temas específicos, como os essênios e os terapeutas. O método alegórico de interpretação, origens e fundamentos. Um dos aspectos mais influentes do pensamento de Filo foi seu desenvolvimento sistemático do método alegórico de interpretação bíblica. A alegoria, como técnica hermenêutica, não era uma invenção de Filo. Já no século VI a.C., filósofos gregos haviam começado a interpretar alegoricamente os mitos de Homero e Hesíodo, procurando significados filosóficos mais profundos por trás das narrativas sobre deuses e heróis que ofendiam a sensibilidade moral e intelectual. Heráclito de Éfeso foi um dos primeiros a aplicar sistematicamente o método alegórico aos textos homéricos, argumentando que as histórias dos deuses eram, na verdade, representações simbólicas de forças naturais ou verdades filosóficas. Os estoicos continuaram e refinaram esta tradição,
interpretando os mitos como alegorias cosmológicas e éticas. Para eles, os deuses representavam princípios da natureza ou virtudes morais. Filo adaptou estas técnicas hermenêuticas gregas à interpretação das escrituras hebraicas, criando uma síntese única entre exegese judaica e filosofia grega. Seu objetivo era demonstrar que a lei de Moisés continha não apenas verdades religiosas, mas também toda a sabedoria da filosofia grega. Para Filo, Moisés era não apenas um legislador e profeta, mas o maior dos filósofos, e os filósofos gregos, como Platão e os estoicos, haviam derivado suas melhores ideias dos escritos mosaicos. Níveis de interpretação. Filo distinguia entre o sentido literal, também chamado somático ou corpóreo, e o sentido alegórico ou espiritual das escrituras. Embora reconhecesse o valor do sentido literal em muitos casos, considerava-o frequentemente como uma sombra ou reflexo imperfeito da verdade espiritual mais profunda. O sentido alegórico revelava os mistérios filosóficos e espirituais ocultos sob a superfície do texto. Esta distinção entre os dois níveis de interpretação estava fundamentada na cosmologia platônica que Filo adotou. Seguindo Platão, Filo concebia a realidade como dividida em dois mundos: o mundo inteligível, chamado em grego de cosmos noetos, das ideias ou formas eternas e imutáveis, e o mundo sensível, o cosmos aesthetos, da matéria e dos fenômenos físicos. O mundo sensível era apenas uma cópia imperfeita e transitória do mundo inteligível. Da mesma forma, o sentido literal das escrituras era como o corpo, enquanto o sentido alegórico era como a alma, a realidade verdadeira e mais elevada. Exemplos de interpretação alegórica. Os comentários de Filo sobre o Gênesis fornecem abundantes exemplos de sua metodologia alegórica. Na criação de Adão e Eva, Filo interpretava Adão como representando a mente, o nous, ou o aspecto racional da alma humana, enquanto Eva representava a percepção sensorial ou as emoções. A serpente simbolizava o prazer sensual que seduz a razão através dos sentidos. A expulsão do jardim do Éden representava a queda da alma do mundo inteligível para o mundo material. No relato do Jardim do Éden, em Gênesis 2, versículos 8 a 14, Filo interpretou os 4 rios alegoricamente. O Pison representava a prudência, a frônesis. O Gion simbolizava a temperança ou sobriedade. O Tigre significava a coragem, a andreia. E o Eufrates representava a justiça, a dikaizune. Estes eram, portanto, as 4 virtudes cardeais da filosofia platônica. Assim, o Éden não era apenas um local geográfico, mas um símbolo do estado espiritual da alma cultivando as virtudes. Quando Gênesis 2, versículo 21, afirma que Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, Filo rejeitou a interpretação literal que considerava indigna de Deus, uma vez que fazer roupas seria uma atividade servil. Em vez disso, interpretou as roupas de pele como referindo-se ao próprio corpo humano, a pele natural que reveste a alma após a queda do estado espiritual puro. Filo aplicou o método alegórico não apenas às narrativas, mas também às leis e mandamentos. As leis dietéticas, por exemplo, eram interpretadas como ensinamentos morais. A proibição de comer animais impuros simbolizava a necessidade de evitar pessoas malignas e influências corruptoras. Filo estava consciente de que seu método alegórico poderia ser controverso. Ele frequentemente introduzia suas interpretações alegóricas com frases como "talvez devêssemos ver estas coisas em sentido alegórico" ou "isto contém um significado mais profundo". Embora priorizasse o sentido espiritual, geralmente reconhecia também o valor do sentido literal e histórico, especialmente no caso das leis práticas que os judeus deviam observar. No entanto, para Filo, certas narrativas bíblicas eram tão claramente absurdas ou indignas de Deus quando interpretadas literalmente, que deveriam ser compreendidas apenas alegoricamente.
Por exemplo, considerava impossível que Deus literalmente descesse ou caminhasse no jardim do Éden, uma vez que Deus é incorporal e transcendente. Tais antropomorfismos deviam ser interpretados como linguagem figurada, que acomodava a fraqueza da compreensão humana. A doutrina do Logos. Conceito e significado. A contribuição mais significativa e duradoura de Filo para o pensamento cristão foi sua elaborada doutrina do Logos, que significa palavra ou razão. O conceito de Logos tinha uma longa história na filosofia grega. Para Heráclito, o Logos era o princípio racional que governava o cosmos. Para os estoicos, era a razão divina imanente que permeava e ordenava todas as coisas, a lei universal da natureza. Filo sintetizou essas noções filosóficas gregas com a concepção bíblica da palavra de Deus. No Gênesis, Deus cria através da palavra falada. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nos Salmos e Provérbios, a sabedoria divina, Hokmah em hebraico ou Sofia em grego, é personificada como estando com Deus na criação. Filo identificou esta sabedoria com o Logos. Para Filo, o Logos era a manifestação do pensamento divino, o meio pelo qual o Deus transcendente e incompreensível se relacionava com o mundo criado. Como ele explicou, quando Deus falou a palavra, no mesmo momento criou. Não permitiu que nada viesse entre a palavra e a ação. Sua palavra é sua ação. O Logos era, portanto, simultaneamente o pensamento de Deus, a palavra de Deus e o agente executivo da criação. O Logos como intermediário. Uma característica fundamental da doutrina do Logos em Filo era sua função de intermediário ou mediador entre o Deus transcendente e o mundo material. Influenciado pela metafísica platônica, Filo concebia Deus como absolutamente transcendente, além de todas as categorias humanas de pensamento e linguagem. Deus era o ser que é, em grego, ho-on, simples, imutável, impassível, sem atributos ou qualidades que pudessem ser adequadamente descritos. Essa radical transcendência divina criava um problema filosófico e teológico. Como poderia o Deus absolutamente transcendente e espiritual interagir com o mundo material sem ser contaminado pela imperfeição e mutabilidade da matéria? Seguindo o platonismo, Filo via a matéria como inferior, associada ao mal, à mudança e à corrupção. Se Deus entrasse em contato direto com a matéria, sua perfeição seria comprometida. A solução de Filo foi o Logos como princípio intermediário. O Logos estava suficientemente próximo de Deus para ser divino, mas suficientemente distinto para servir como instrumento da ação divina no mundo material. Como Filo escreveu, o Logos era mim não gerado como Deus, nem gerado como vós, mas no meio entre esses dois extremos. O Logos e as potências divinas. Filo desenvolveu uma complexa hierarquia de potências ou poderes divinos, dunameis em grego, que procediam de Deus e através dos quais Deus agia no mundo material. O Logos era a mais elevada e abrangente dessas potências, unindo e coordenando todas as demais. As duas potências primárias que o Logos unia eram a potência criativa, poietique dunames, ou bondade, através da qual Deus criou todas as coisas, e a potência régia, basilique dunames, ou autoridade, através da qual Deus governa e mantém a criação. Estas duas potências eram chamadas respectivamente Deus, Theos, sem artigo, e Senhor, Kyrios. A potência régia também incluía um aspecto punitivo, a justiça divina que castiga o mal. Filo identificou estas potências com os anjos mencionados nas Escrituras, fornecendo assim uma interpretação filosófica da angelologia judaica. As potências eram simultaneamente atributos imanentes de Deus e hipóstases distintas, uma ambiguidade que refletia sua tensão em seu pensamento entre o monoteísmo estrito e a necessidade filosófica de intermediários. Títulos e funções do Logos. Filo atribuía ao Logos uma multiplicidade de títulos e funções que refletiam seus diversos papéis na economia divina. O Logos era chamado o Filho de Deus, o Filho primogênito gerado eternamente pelo Pai. Esta geração era eterna, não um evento temporal,
assim como a luz emana eternamente do Sol. Era também a imagem de Deus, a eikon perfeita, que refletia a natureza divina. Os seres humanos, por sua vez, eram feitos à imagem do Logos, não diretamente à imagem de Deus. Atuava como arquiteto da criação, pois continha o mundo inteligível das ideias platônicas, os modelos ou padrões arquetípicos segundo os quais o mundo sensível foi criado. Assim, o Logos era o plano ou projeto divino da criação sendo executado. Usando linguagem paradoxal, Philo chamava o Logos de lugar de Deus, o topos, significando que o Logos era o âmbito ou esfera em que Deus podia ser encontrado ou conhecido. Desempenhava uma função de sumo sacerdote, mediando entre Deus e a humanidade. Como Philo escreveu, era indispensável que o homem consagrado ao Pai do mundo tivesse como paráclito seu filho, o ser mais perfeito em toda virtude, para procurar o perdão dos pecados e uma provisão de bênçãos ilimitadas. Aqui o Logos é apresentado quase como um intercessor pessoal. Finalmente, Philo distinguia entre o Logos divino, Logos Theos, e o Logos humano. Este último era a razão ou capacidade racional nos seres humanos, que era uma participação ou reflexo do Logos divino. Assim, a mente humana era essencialmente uma porção do Logos cósmico. Ambiguidades na doutrina. Apesar da riqueza e sofisticação da doutrina do Logos de Philo, ela continha ambiguidades fundamentais que deixaram questões sem resposta, questões que os teólogos cristãos posteriormente tentariam resolver. A mais importante era: qual era exatamente o estatuto ontológico do Logos? Era o Logos uma pessoa distinta, uma hipostase independente, ou meramente um atributo ou aspecto de Deus? Philo oscilava em sua linguagem. Às vezes falava do Logos em termos pessoais, como o Filho de Deus, o segundo Deus, Deuteros Theos em grego, um ser mediador distinto. Em outros momentos, parecia tratar o Logos como o pensamento ou razão divina ainda imanente em Deus, não realmente separado. Esta ambiguidade refletia a tensão entre dois impulsos em Philo. Por um lado, seu comprometimento com o monoteísmo judaico estrito, que não podia admitir uma segunda divindade. Por outro, sua necessidade filosófica de um mediador entre o Deus transcendente e o mundo material. Influência sobre o cristianismo primitivo. O prólogo do Evangelho de João. A influência mais visível e debatida de Philo sobre o Novo Testamento está no prólogo do Evangelho de João, nos versículos 1 a 18 do primeiro capítulo. O Evangelho abre com as palavras: "No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez." As semelhanças com a doutrina do Logos de Philo são impressionantes. Primeiro, o Logos preexiste à criação. Segundo, o Logos está em relação íntima com Deus. Terceiro, o Logos é o agente da criação. Quarto, o Logos possui algum tipo de divindade. Quinto, o Logos revela Deus ao mundo. No entanto, há também diferenças cruciais. Para João, o Logos não é apenas o segundo Deus ou um intermediário, mas plenamente divino. O Logos era Deus. Mais radicalmente, João afirma que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Uma ideia completamente estranha a Philo, para quem a encarnação do Logos em forma humana seria uma impossibilidade metafísica e teológica. A questão de se o autor do quarto evangelho conhecia diretamente as obras de Philo ou se ambos beberam de fontes comuns do judaísmo alexandrino permanece debatida entre os estudiosos. C.H. Dodd argumentou por uma influência direta, enquanto outros como R. Williamson são mais cautelosos. O que parece claro é que tanto Philo quanto João operavam dentro de um ambiente intelectual comum, onde conceitos como o Logos mediador eram moeda corrente. A Epístola aos Hebreus. Outro texto do Novo Testamento que mostra possível influência de Philo é a Epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus, como Philo, empregava uma hermenêutica tipológica e alegórica, interpretando o tabernáculo terrestre e o sacerdócio levítico como sombras das realidades celestes. Ambos utilizavam a linguagem platônica de um arquétipo celestial e cópias terrenas. Hebreus apresenta Cristo como o sumo sacerdote celestial que oferece um sacrifício superior no tabernáculo celestial.
Filo, como vimos, também atribuía ao Logos uma função sacerdotal mediadora. Ambos enfatizavam a espiritualização ou reinterpretação do culto sacrificial, movendo-se de rituais externos para realidades espirituais internas. No entanto, novamente, há diferenças fundamentais. Para Hebreus, o sacerdócio e sacrifício de Cristo são eventos históricos concretos que cumprem e superam as sombras do Antigo Testamento. Para Filo, a reinterpretação alegórica era principalmente filosófica e moral, não centrada em um Messias histórico específico. Influência sobre o cristianismo primitivo. O prólogo do Evangelho de João. A influência mais visível e debatida de Filo sobre o Novo Testamento está no prólogo do Evangelho de João, nos versículos 1 a 18 do primeiro capítulo. O Evangelho abre com as palavras: "No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez." As semelhanças com a doutrina do Logos de Filo são impressionantes. Primeiro, o Logos preexiste à criação. Segundo, o Logos está em relação íntima com Deus. Terceiro, o Logos é o agente da criação. Quarto, o Logos possui algum tipo de divindade. Quinto, o Logos revela Deus ao mundo. No entanto, há também diferenças cruciais. Para João, o Logos não é apenas o segundo Deus ou um intermediário, mas plenamente divino. O Logos era Deus. Mais radicalmente, João afirma que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Uma ideia completamente estranha a Filo, para quem a encarnação do Logos em forma humana seria uma impossibilidade metafísica e teológica. A questão de se o autor do quarto evangelho conhecia diretamente as obras de Filo ou se ambos beberam de fontes comuns do judaísmo alexandrino permanece debatida entre os estudiosos. C.H. Dodd argumentou por uma influência direta, enquanto outros como R. Williamson são mais cautelosos. O que parece claro é que tanto Filo quanto João operavam dentro de um ambiente intelectual comum, onde conceitos como o Logos mediador eram moeda corrente. A Epístola aos Hebreus. Outro texto do Novo Testamento que mostra possível influência de Filo é a Epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus, como Filo, empregava uma hermenêutica tipológica e alegórica, interpretando o tabernáculo terrestre e o sacerdócio levítico como sombras das realidades celestes. Ambos utilizavam a linguagem platônica de um arquétipo celestial e cópias terrenas. Hebreus apresenta Cristo como o sumo sacerdote celestial que oferece um sacrifício superior no tabernáculo celestial. Filo, como vimos, também atribuía ao Logos uma função sacerdotal mediadora. Ambos enfatizavam a espiritualização ou reinterpretação do culto sacrificial, movendo-se de rituais externos para realidades espirituais internas. No entanto, novamente, há diferenças fundamentais. Para Hebreus, o sacerdócio e sacrifício de Cristo são eventos históricos concretos que cumprem e superam as sombras do Antigo Testamento. Para Filo, a reinterpretação alegórica era principalmente filosófica e moral, não centrada em um Messias histórico específico. Outros padres da Igreja. A influência de Filo estendeu-se a muitos outros padres da Igreja. Justino Mártir, cerca de 100 a 165 anos depois de Cristo, desenvolveu uma cristologia do Logos, que, embora independente de Filo em suas origens, compartilhava a estrutura básica do Logos como mediador entre Deus e o mundo. Gregório de Nissa, cerca de 335 a 395 anos depois de Cristo, um dos padres capadócios, estudou Filo extensivamente e adaptou sua doutrina da amizade com Deus ao contexto cristão. Gregório via a jornada espiritual como uma ascensão progressiva da alma em direção à união mística com Deus, um tema central em Filo. Ambrósio de Milão, cerca de 340 a 397 anos depois de Cristo, fez uso extensivo de Filo em suas obras exegéticas, muitas vezes reproduzindo interpretações alegóricas de Filo quase palavra por palavra, embora cristianizando-as. Em seu tratado sobre o paraíso, Ambrósio escreveu: Filo confinava sua atenção ao sentido moral, porque sua perspectiva judaica o impedia de um entendimento mais espiritual.
com o espiritual significando a interpretação cristológica ou tipológica que via Cristo prefigurado no Antigo Testamento. Eusébio de Cesareia, cerca de 260 a 340 anos depois de Cristo, o grande historiador da Igreja, citou extensivamente Filo em sua Preparatio Evangelica e História Eclesiástica, tratando-o quase como um autor eclesiástico. Eusébio via Filo como uma ponte entre o judaísmo e o cristianismo, e sua apresentação de Filo ajudou a legitimar o uso cristão dele, embora também contribuísse para uma tradição de apropriação que despojou Filo de sua própria verdade. Temas teológicos e filosóficos. Transcendência divina e apofatismo. Um dos legados mais duradouros de Filo para a teologia cristã foi sua ênfase na absoluta transcendência e incompreensibilidade de Deus. Influenciado pelo platonismo médio, Filo insistia que Deus estava além de todas as categorias e predicados humanos. Deus não tinha atributos no sentido comum, pois atribuir qualidades a Deus seria limitá-lo. Deus não podia ser nomeado adequadamente, pois nenhum nome humano podia capturar sua essência infinita. Esta teologia apofática ou negativa, que define Deus dizendo o que ele não é em vez do que ele é, tornou-se central para a teologia patrística e medieval. Filo desenvolveu a ideia de que Deus transcendia até mesmo o ser e a bondade, estando além de todas as categorias ontológicas. Esta noção influenciaria profundamente pensadores como Pseudo-Dionísio, o Areopagita e a tradição mística cristã. Ao mesmo tempo, Filo mantinha que, embora a essência de Deus fosse incognoscível, Deus podia ser conhecido através de suas operações e potências no mundo. As potências divinas eram as maneiras pelas quais o Deus transcendente se tornava imanente e acessível. Esta distinção entre a essência divina incognoscível e as energias divinas cognoscíveis antecipava a teologia ortodoxa oriental, especialmente como desenvolvida por Gregório Palamas, no século XIV. Platonismo e dualismo. A apropriação de Filo da metafísica platônica teve profundas consequências para a teologia cristã subsequente. O dualismo platônico entre o mundo inteligível espiritual e o mundo sensível material tornou-se profundamente enraizado no pensamento cristão. Para Filo, seguindo Platão, a alma era imaterial, racional, imortal e divina por natureza, enquanto o corpo era material, irracional, mortal e sujeito às paixões. O corpo era visto como a prisão da alma, e a vida virtuosa consistia na alma libertar-se tanto quanto possível das limitações e distrações do corpo. Esta antropologia dualista foi amplamente adotada pelos padres da Igreja, embora com certas qualificações cristãs. A doutrina cristã da criação afirmava que Deus criou tanto a matéria quanto o espírito, e que a criação material era fundamentalmente boa. A crença cristã na ressurreição do corpo também impedia uma rejeição total da corporeidade. No entanto, a tendência ascética e a desvalorização do físico em favor do espiritual permaneceram influências poderosas. A valorização de Filo da virgindade e do celibato como estados superiores ao casamento também influenciou a tradição ascética cristã. Embora o cristianismo nunca condenasse o casamento como tal, ao contrário de algumas seitas gnósticas, a vida monástica e virginal foi frequentemente apresentada como o ideal mais elevado. O mundo das ideias e a criação. A adoção por Filo da teoria das formas ou ideias de Platão teve implicações significativas para a doutrina cristã da criação. Para Platão, as formas eram entidades eternas e independentes que existiam em um reino separado. Filo cristianizou, ou melhor, judaizou esta doutrina, localizando as ideias na mente de Deus, identificando-as com o Logos. O Logos continha o mundo inteligível, o cosmos noetos, o conjunto de todas as ideias ou padrões arquetípicos segundo os quais Deus criou o mundo sensível, o cosmos aesthetos. Assim, o Logos era o plano ou projeto divino da criação.
Deus primeiro concebeu o mundo idealmente em seu Logos e então criou o mundo material como uma cópia ou imitação desse modelo ideal. Esta doutrina foi adotada por teólogos cristãos como Orígenes e Agostinho. Ela fornecia uma maneira de entender como Deus podia criar um mundo ordenado e inteligível. O cosmos refletia a estrutura racional do Logos divino. Também fornecia um fundamento ontológico para o conhecimento humano. Podemos entender o mundo porque nossa razão, que é uma participação no Logos, reconhece os padrões racionais, as ideias impressos na criação. Ética e espiritualidade. A ética de Filo era moldada por seu platonismo e estoicismo. O objetivo da vida moral era libertar a alma das paixões e desejos corporais, cultivar as virtudes racionais e ascender em contemplação até a união mística com Deus. Filo enfatizava o tema da morte para si mesmo, ou o reconhecimento da própria nulidade, ouden, em grego, como pré-requisito para o conhecimento de Deus. Somente reconhecendo que não somos nada sem Deus, podemos receber a verdadeira existência e liberdade que vem dele. Esta ênfase na humildade e autoesvaziamento tornou-se central para a espiritualidade cristã monástica. Filo desenvolveu uma teologia da jornada ou ascensão espiritual. A vida de Abraão, por exemplo, era interpretada alegoricamente representando os estágios progressivos da alma, ascendendo da preocupação com coisas materiais à contemplação das realidades espirituais. Este tema da ascensão espiritual influenciaria profundamente autores cristãos como Gregório de Nissa em sua Vida de Moisés. Limitações e críticas. Ausência de messianismo. Uma das diferenças mais fundamentais entre Filo e o cristianismo era a ausência em Filo de qualquer messianismo ou escatologia desenvolvida. Filo não identificava o Logos com o Messias esperado da tradição judaica. Sua doutrina do Logos era primariamente cosmológica e epistemológica, o Logos como princípio racional da criação e revelador de Deus, não soteriológica no sentido de um Salvador que viria redimir Israel e a humanidade. Esta é uma diferença crucial entre Filo e o Novo Testamento. Para João, Paulo e outros autores cristãos, Jesus como o Logos não era apenas um princípio filosófico, mas uma pessoa histórica concreta que viveu, morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. A identificação cristã do Logos com Jesus Cristo transformou radicalmente o conceito, dando-lhe uma concretude histórica e um foco soteriológico que estavam ausentes em Filo. Ambiguidades não resolvidas. Como notamos, a doutrina do Logos de Filo continha ambiguidades fundamentais que ele nunca resolveu satisfatoriamente. O Logos era uma pessoa distinta ou um atributo de Deus? Era criado ou eterno? Era plenamente divino ou um ser intermediário de status ontológico inferior? Estas ambiguidades tornaram-se problemáticas quando os teólogos cristãos adotaram a linguagem do Logos. As controvérsias cristológicas e trinitárias dos séculos II, III e IV podem ser vistas, em parte, como tentativas de resolver as questões que Filo havia deixado em aberto. Ário, por exemplo, parece ter sido influenciado pela tendência subordinacionista em Filo, a ideia do Logos como um segundo Deus inferior ao Pai. Os defensores da ortodoxia nicena, por outro lado, rejeitaram o subordinacionismo e insistiram na plena divindade e coeternidade do Logos com o Pai. O problema da encarnação. A afirmação central do cristianismo, que o Logos divino se fez carne em Jesus Cristo, era completamente estranha e incompreensível dentro do sistema de Filo. Para Filo, com seu dualismo platônico e sua visão da matéria como inferior e associada ao mal, a ideia de que o Logos divino pudesse se unir a um corpo humano era uma impossibilidade metafísica. Esta tensão entre a metafísica grega herdada de Filo e a doutrina cristã da encarnação criou problemas profundos para a teologia patrística. Como poderia Deus, que era imutável, impassível e incorporal, tornar-se humano e sofrer?
Este foi um dos desafios centrais que teólogos como Atanásio, os capadócios e os participantes dos concílios de Nicéia e Calcedônia enfrentaram. Nenhuma comunidade de discípulos. Diferentemente de Jesus ou Paulo, Filo não deixou uma comunidade de discípulos que continuassem e desenvolvessem seu trabalho dentro do judaísmo. Suas obras parecem não ter tido grande impacto sobre o judaísmo rabínico subsequente, que seguiu um caminho diferente após a destruição do templo em 70 anos depois de Cristo. Ironicamente, foi o cristianismo que preservou e transmitiu as obras de Filo. Elas sobreviveram principalmente através de manuscritos cristãos e foi entre os cristãos que Filo encontrou seus verdadeiros herdeiros intelectuais. Como observou o tradutor armênio do século VI, embora fosse pura fantasia imaginar que Filo havia realmente se encontrado com o apóstolo Paulo ou outros cristãos primitivos, simbolicamente a intuição não é de todo infundada. Conclusão. Filo de Alexandria ocupa uma posição única e paradoxal na história do pensamento ocidental. Judeu devoto, ele dedicou sua vida a defender e explicar o judaísmo, mas teve pouca influência duradoura sobre o judaísmo subsequente. Filósofo profundamente enraizado na tradição grega, ele procurou demonstrar a superioridade de Moisés sobre Platão, mas acabou fornecendo as ferramentas conceituais que permitiram ao cristianismo helenizar-se e apresentar-se como a verdadeira filosofia. A influência de Filo sobre o cristianismo primitivo foi profunda e multifacetada. Sua hermenêutica alegórica forneceu aos padres da Igreja um método para harmonizar as escrituras com a filosofia grega e descobrir significados cristológicos no Antigo Testamento. Sua doutrina do Logos, como mediador divino, forneceu o arcabouço conceitual que permitiu aos teólogos cristãos articularem a divindade de Cristo de maneira filosoficamente respeitável. Sua ênfase na transcendência divina e na ascensão espiritual moldaram a teologia e espiritualidade cristãs por séculos. Ao mesmo tempo, as apropriações cristãs de Filo invariavelmente o transformaram. O Logos foi identificado com Jesus Cristo, recebendo uma concretude histórica e um foco soteriológico que estavam ausentes em Filo. O método alegórico foi reorientado para revelar mistérios cristológicos e eclesiológicos em vez de verdades filosóficas abstratas. O platonismo de Filo foi temperado pela doutrina cristã da criação, encarnação e ressurreição. Nas palavras de um estudioso moderno, Filo fez do judaísmo helenizado possível a rápida helenização do cristianismo. Ele criou uma ponte entre Jerusalém e Atenas, entre a revelação bíblica e a especulação filosófica que os pensadores cristãos atravessaram e reconstruíram segundo suas próprias necessidades. Nesse sentido, embora nunca tenha sido cristão, Filo de Alexandria merece ser reconhecido como um dos arquitetos fundadores da teologia cristã.